Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Hipnoflow. Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou hipnólogo, mentalista e nesse canal aqui você aprende sobre hipnose, PNL, mentalismo, linguagem corporal e desenvolvimento pessoal. Eu estou aqui com um grande amigo, Caio Quintas. Eu não vou apresentar ele, eu vou deixar que ele mesmo se apresente para gerar esse suspense. Caio, seja muito bem-vindo ao canal, tá? E de antemão, tá? Queria te agradecer por me receber aqui no teu consultório e fica à vontade para se apresentar para o pessoal aí de casa. Bom, Bruno, eu que agradeço aí a oportunidade da gente conversar sobre um tema tão importante e ainda pouco falado, né? Na prática clínica e no geral, que é sobre o uso da hipnose. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Meu nome, como o Bruno bem disse, é Caio, eu sou médico, né, formado aqui na Universidade Federal de Campina Grande, sou médico intensivista, né, por essa especialidade. Trabalho nas unidades de terapia intensiva, né, daqui da cidade e de outras cidades próximas também. Sou professor da FACISA, né, da graduação em medicina, na disciplina de cuidados ao paciente crítico, e sou entusiasta, né, das modalidades de tratamento que podem influenciar positivamente na terapia intensiva, principalmente aquelas que ainda não foram tão bem estudadas como deveriam ter sido, né, e que tem um potencial enorme de trazer tantos benefícios aí para os nossos pacientes, em particular os pacientes da terapia intensiva, os pacientes graves e críticos, né? E assim, uma curiosidade, né, para quem não sabe, Caio, ele foi meu professor de biologia na época que eu fazia cursinho. Cara, em 2007, Caio, tu fosse meu professor. Isso. Lá no pré-vestibular da UFCG. Da UFCG. Tive o prazer de ter Bruno como meu aluno de biologia e depois como colega ensinando biologia também, né? Chegamos a compartilhar as salas de aula lá no pré-vestibular da UFCG, né? Que era realmente muito legal. Muita gente boa, né? Formou-se naquelas salas de aula ali do programa. Muito Verdade, foi onde tudo começou, né? E assim, a partir da influência de Caio, né? Eu comecei a fazer biologia. Ele já era estudante de medicina, lecionava no cursinho. E eu era apenas um aluno, né? Eu disse assim, cara, eu quero seguir essa área, né? E de lá pra cá, né? Me formei em biologia, fiz especialização, fiz mestrado, tudo na área da educação, Isso. Caio. E a gente fica muito feliz porque hoje é um dos caras que mais entende de hipnose, né? Tanto em Campina como na grande região, né? Então a gente tem Bruno hoje como uma referência, né, nesse assunto. Por isso que é tão bom, né, importante a gente estar tendo a oportunidade de conversar sobre isso. Muito bom, Caio. Assim, eu fico muito feliz, cara, pelo reconhecimento. Assim, lá fora a gente vê um reconhecimento bem maior do que aqui na cidade, né? Porque ainda falta essa difusão, né? Difundir, na verdade, o que é a hipnose. E graças a Deus eu estou levando essa experiência do que é a hipnose para as pessoas, porque até então, Caio, era uma experiência que era muito afastada das pessoas. As pessoas só ouviam falar de hipnose através dos filmes, dos livros, da televisão e nunca viam ninguém por perto trabalhando com hipnose, né? Então eu trabalho tanto com essa modalidade de shows, eventos, né, hipnose de diversão, quanto eu trabalho também com a hipnose clínica. E foi onde surgiu a ideia, né, de convidar Caio para participar desse nosso bate-papo para falar sobre hipnose. E assim, Caio, às vezes a gente fica um pouco meio que frustrado em saber que dentro da área da saúde existe profissionais com crenças limitantes achando que hipnose é uma coisa qualquer, que é um placebão, que não funciona. Como é que você enxerga isso, cara? Até mesmo na área da medicina. Isso, é dessa forma que acontece, infelizmente. Na realidade, muitos profissionais confundem, não é, a hipnose, que é utilizada de maneira mais teatral, né, mais com objetivo, não é, de diversão, né, entretenimento, com aquela hipnose que tem um objetivo completamente diferente, que é a hipnose clínica, né? Hipnose com metas a serem cumpridas em prol do benefício do doente. E esses colegas, eles não sabem do quanto a hipnose com finalidade clínica evoluiu do ponto de vista de estudos cada vez melhor desenhados, do ponto de vista de uma solidificação, né, de sociedades científicas voltadas para a hipnose hoje no Brasil, inclusive sociedades médicas, né? Sociedade de hipnose médica, né? Com bastante substrato, né, de inclusive medicina baseada em evidências para certificar de que aquilo traz realmente benefício para o doente. Então existe muito desconhecimento
não é? E muito preconceito também, né? Pessoas que, né, julgam a hipnose com base naquele pouco que elas conhecem, né? Como você disse, de maneira mais teatral, né? Daquela hipnose que a gente vê, né, nos shows e etc., que tem sua finalidade, mas logicamente que não é o propósito que a hipnose clínica tem. Então, de conhecimento mesmo, nas faculdades, de uma maneira geral, a gente praticamente não tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler sobre hipnose na prática clínica foi através de um livro que eu encontrei no sebo, no centro da cidade, um livro da década de 80, né, que tratava justamente sobre isso. Não me recordo agora exatamente o autor, mas era um livro fininho que eu comprei naquele sebo que a gente compra bem barato, né? Pô, eu achei aquilo arretado, cara, um universo completamente desconhecido, né, que abre um leque de possibilidades aí para uma série de vertentes da medicina, né? Então foi assim que eu comecei a ter o primeiro contato com a hipnose clínica. Não foi através de disciplinas, não foi através de um professor ensinando, porque a gente realmente ainda não tem esse ensinamento disponível na maioria das instituições, né? Agora com, né, profissionais como o Bruno, né, como alguns profissionais médicos, né, também que têm desenvolvido bastante, inclusive aqui na cidade de Campina Grande, essa área, eu acredito que esse cenário tende a melhorar, tende a mudar. Com certeza, Caio. Eu, por exemplo, eu sou professor de graduação também. Eu ensino na Faculdade Rebouças, aqui de Campina Grande, uma faculdade particular. E o pessoal da odontologia, eu dou aula para o curso de odontologia e inclusive ministro uma disciplina chamada Urgência e Emergência no consultório odontológico. Para quem me conhece, eu sou socorrista PH-TLS também e estou dando treinamentos de primeiros socorros e APH em cidades circunvizinhas. E assim, o pessoal da odontologia, na verdade, o primeiro conselho a reconhecer a ferramenta de hipnose foi o de odontologia. E eu percebo que muitos colegas de trabalho, os odontólogos, não conhecem a hipnodontia, né? Não conhecem como essa prática pode ser utilizada no consultório. Então assim, eu fico me perguntando, cara, as faculdades elas estão com essa carência, né, de poder mostrar, de colocar um módulo. Por exemplo, até no próprio curso de psicologia, Caio, quando você vê a ementa, eles não falam sobre hipnose. E quando eles falam sobre hipnose, é para falar de Freud, que ele largou a hipnose como se fosse sinônimo de que ela não serve. Mas não mostram pelos quais motivos não dava certo. Enfim, né? Eu tive que comprar a biografia de Freud para entender o porquê ele largou a hipnose. E o motivo não tem nada a ver com o que a gente diz hoje, assim, ele largou porque não funciona. Na verdade, ele largou porque ele não sabia fazer. A técnica que a gente tinha naquele tempo não é a técnica de hoje, e os conhecimentos, cara. Ciência, tá? Se você está assistindo esse vídeo e acha que hipnose é uma coisa mística, sobrenatural, que envolve energia, religião, você está completamente errado, né? Hipnose, ela é ciência e é utilizada muito na área da saúde, inclusive na área de que Caio utiliza. Caio, me diz só como essa hipnose poderia ser utilizada no segmento que você segue da medicina, né? Você trabalha com atividade intensiva de pacientes. Como é que você poderia ajudar os pacientes utilizando a hipnose? Nas unidades de terapia intensiva, a hipnose ela, né, já influencia positivamente. Existem estudos mostrando, né, e existe a tendência da realização de estudos mais robustos ainda para tornar a hipnose, na minha opinião, uma prática mais recorrente nas UTIs. Por quê? Ela tem duas propriedades, né, que podem acontecer a depender de como o profissional, né, hipnotiza os pacientes, que é diminuir a ansiedade, né, e prover analgesia sem necessidade de medicamentos. Então, vou trazer os exemplos para você, Bruno, com base nos estudos mais recentes, por exemplo. Estudos realizados aí nos últimos 3, 4 anos. Uma instituição de ensino em Verona, na Itália, testou a hipnose antes da realização da ventilação mecânica não invasiva nos doentes, né? da ventilação com pressão positiva não invasiva, através de um CPAP ou de um BIPAP. O problema de usar esses devices, né, esses dispositivos, é que alguns pacientes não se sentem bem usando, né? Pacientes claustrofóbicos com interfaces de ventilação não invasiva mais, né, comprometedoras, maiores, né, que pegam o rosto inteiro.
né? Ou o paciente que precisa usar aquelas ventilações não invasivas tipo helmet, que a gente viu tanto na época da pandemia, inclusive lá na Itália se usou demais, né? Que coloca como se fosse um capacete ali, é pressurizado para melhorar, diminuir o trabalho respiratório. Então, para esses pacientes que são ansiosos, claustrofóbicos, etc., né, testou-se a intervenção, né, o resultado da intervenção da hipnose pré-ventilação não invasiva. Né? E esse estudo, né, que teve um grupo controle, foi um estudo, né, razoavelmente bem desenhado, né, envolvendo ali cerca de 100 e poucos pacientes, mostrou uma taxa de ansiedade, de desconforto, consideravelmente menor no grupo com intervenção em hipnose antes da realização do VNI. Então, né, esses pacientes eles se beneficiaram e muito, eles conseguiram fazer, né, as suas terapias com VNI e a gente pode extrapolar, por que não, alguns até evitaram a necessidade de uma intubação e de uma instituição de ventilação mecânica na medida em que, né, se adaptaram melhor à ventilação não invasiva através da influência da hipnose. Para dar um exemplo, né, um outro estudo importantíssimo que foi realizado na instituição em Ieda na Alemanha, certo? Nesses últimos 3 anos também, avaliou a influência da hipnose, uma hipnose, né, que foi realizada em sessões mais frequentes e a longo prazo em pacientes em cuidados paliativos exclusivos, né? E ao longo de 2 anos, comparou os pacientes que estavam em paliação exclusiva usando a hipnose como recurso com aqueles que usavam uma abordagem standard sem hipnose, só com medicação, com fisioterapia, etc. E o uso da hipnose nesses pacientes ao longo de 2 anos conseguiu reduzir em 4 vezes a necessidade de analgésicos opioides. Então, os pacientes que faziam hipnose, eles conseguiam melhorar do ponto de vista da dor, consequentemente eram menos submetidos a analgésico opioide. E junto com isso você tem uma série de benefícios, por exemplo, custo de medicamento, que o paciente, né, acaba gastando muito menos com medicamento, efeito adverso desses medicamentos, né? Então, né, bexigoma, depressão respiratória, uma série de... a própria resistência, né, ao longo prazo à ação do opioide, tudo isso foi amenizado e bastante amenizado pelo uso da hipnose terapêutica, né? Então, a gente tem exemplos, né, que são vistos no dia a dia, na prática, e a gente tem substancialmente evidências de que isso realmente influencia positivamente, como esses 2 exemplos que eu te dei. Então, Caio, por exemplo, eu estou desenvolvendo alguns trabalhos aqui na cidade com cirurgiões dentistas, em que o paciente ele tem fobia de consultório, ele não consegue receber uma anestesia e ele precisa fazer o tratamento, né? Porque as pessoas têm uma percepção, mas para que eu vou utilizar a hipnose se tem anestesia química? Mas para que eu vou usar a hipnose se tem outros recursos? Mas você tem que entender que a gente vai utilizar para aqueles pacientes que não conseguem fazer dentro desse recurso. Tá, beleza, se o paciente ele é anéstico, há praticamente todo tipo de anestesia, ele vai ficar sem fazer o procedimento? Não, eu tenho uma opção para esse paciente, não é verdade? Então aqui em Campinas eu estou desenvolvendo trabalhos com cirurgiões dentistas, onde a gente dá uma analgesia hipnótica ou uma anestesia hipnótica. Ou até mesmo ele quer receber anestesia, mas ele não consegue enfrentar a agulha. Então é uma das coisas que eu estou desenvolvendo, esse trabalho de fobias rápidas. E aí, como é que você vê como isso poderia ajudar os seus pacientes? Poderia ajudar muito. Eu vou dar um exemplo para você. Nas sessões de oxigenoterapia hiperbárica, por exemplo, né, que a gente usa para tratamento de feridas de difícil cicatrização, um dos problemas para que o paciente, né, consiga aderir ao tratamento é justamente a claustrofobia, quando o doente é claustrofóbico, né? Então, nessa modalidade de tratamento, a gente precisa usar ali diariamente 1h30, 1h40 de, né, oxigenoterapia hiperbárica, e o doente precisa estar dentro da câmara para poder se beneficiar desse tratamento. E muitos pacientes acabam desistindo do tratamento por não conseguir passar esse tempo lá, pela sensação, né, de pavor mesmo de estar dentro da câmara por serem claustrofóbicos. Você acha que nesses casos a hipnoterapia poderia influenciar, ajudar? Com certeza, porque uma das coisas que eu trabalharia com esse paciente é a distorção de tempo.
você passar uma hora, você disse que era quanto tempo? 1 hora? 1h40. 1h40. Imagina para a medicina o quanto isso seria maravilhoso. O paciente passa 1h40, mas quando ele sai com a percepção que foi apenas 5 minutos que ele estava lá. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar para a hipnose é essa percepção de tempo. Outra coisa que a gente pode trabalhar na mente desse paciente é, ele não está naquele local. Eu posso conduzir ele para ele estar, sei lá, debaixo do sol, numa praia. Entendeu? Então, outra coisa que a gente poderia trabalhar é tirar o local onde ele está fazendo o tratamento e levar para um local mais agradável. Entendeu? Então, essa seria... E também tratar a causa, né, da fobia também, em si, né, de ficar preso lá dentro. E não só nessas câmaras hiperbáricas, mas pacientes que não conseguem nem passar aquele tempo da ressonância magnética. Exame de imagem. Exame de imagem, que tem que entrar dentro daquelas pessoas se sentem... Então, desde pequenas fobias, como fobia de elevador, né, que na verdade não é uma pequena, para quem passa é uma grande fobia, e para tratamentos médicos, né, você acha que seria importante? Seria fundamental. Com certeza isso viabilizaria o tratamento de muitos doentes que, como eu te disse, né, só não tratam porque não conseguem, né, passar essa dificuldade. Né? E aí seria ótimo, seria muito bom. Bruno, até percebi um comentário que você fez, extremamente pertinente, né? Queria tecer algumas observações também. Quando se compara a hipnose terapêutica com os fármacos hipnóticos, sedativos, né, etc., não é que seja uma comparação de equiparidade, porque os fármacos eles trazem consigo uma série de problemas, né, relacionados às próprias drogas, e isso é potencializado na terapia intensiva. Hoje a gente conhece, por exemplo, os efeitos nocivos, né, do uso a longo prazo do midazolam, por exemplo, que é um benzodiazepínico, né, serve como fármaco hipnótico para sedar os doentes, e a gente sabe que o uso indiscriminado do midazolam aumenta o tempo de ventilação mecânica, consequentemente a incidência de infecções nosocomiais, aumenta a incidência de delírio, né, aumenta a incidência de estresse pós-traumático pela experiência da terapia intensiva e até a incidência de demência mesmo. Então, é uma medicação que precisa ser usada em algumas circunstâncias, mas tem efeitos deletérios importantíssimos. Aí eu pergunto, né, se, porventura, a implementação da hipnose de maneira mais rotineira nas UTI não faria com que a necessidade de doses tão altas de midazolam, né, diminuísse. E aí, consequentemente, o paciente se beneficiaria por diminuir também todas essas complicações inerentes ao uso do fármaco. Né? Não cheguei a ler nenhum estudo especificamente sobre isso, sobre a influência no tempo de sedação, na quantidade de sedação, apesar do guideline de sedanalgesia em terapia intensiva de 2016 já colocar a hipnose terapêutica como extremamente promissor, justamente por isso, né? Mas ela ainda não bate o martelo em relação ao seu uso com frequência, mas eu vejo com muito bons olhos, eu acho que isso só tende a se mostrar cada vez mais útil. O que é que você acha desse eu acho, Caio, que a hipnose ainda só não bater um martelo assim em todas as áreas de saúde por causa da subjetividade, né? Porque, por exemplo, se eu pegar 10 pessoas e fizer hipnose para analgesia, desses 10 pacientes, vão responder 100% retirador, outros vão responder 70%, outros 50%, outras 30%. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva porque depende do paciente também. Então, por causa dessa subjetividade, eu acho que eles não batem o martelo. Isso não quer dizer que a gente não possa aproveitar aqueles pacientes que vão responder muito bem. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma extração lá no consultório, o trabalho que eu estou ensinando o Arte, ele é hipnodontista e ele retira dentiqueiro, né, terceiro molar, com anestesia hipnótica. Ele trata o paciente e faz um odontofóbico chegar no consultório e fazer uma cirurgia só com hipnose, e tudo documentado. Só que a gente não chega, tipo assim, o cara chegou, vamos lá fazer o tratamento, olha, tem hipnose, tá? Vou hipnotizar você, abre a boca e arranca o dente. Não é assim que funciona, tá? A gente faz testes antes, a gente tem um momento com esse paciente, a gente coloca esse paciente no estado de hipnose e a gente testa o quanto a sugestão de analgesia funciona nele. Funcionando 100%, a gente não utiliza anestesia.
funcionando 50%, a gente utiliza apenas uma dose menor. Mas você concorda que para a medicina, só o fato de reduzir a dosagem já é muito significante, né? Importantíssimo, importantíssimo. Reduzir a dosagem significa reduzir os efeitos colaterais, né? Todos os efeitos colaterais, né, maléficos que porventura possam ocorrer, né, com essa droga. Exatamente. E assim, a gente sabe que uma pessoa que tem alergia, ela passa por muito problema, né? Enfrenta muito problema porque ela vai deixar de fazer os procedimentos. E ela não sabe que tem essa possibilidade de obter o mesmo efeito do fármaco de forma psicológica. Para você ter ideia, eu costumo dizer que remédios, quando a gente fala de terapias, né, para o tratamento da saúde mental, remédios não medicam pensamentos. Porque aí você que é da área, você vai me corrigir se eu estiver errado, tá? O remédio, lógico, é extremamente essencial e necessário para a sua finalidade específica. Mas na primeira deprê que você você já começar a tomar os benzodiazepínicos, você se afundar na medicação, já é um problema. Se eu posso tratar isso de forma alternativa, através do que de uma terapia, a medicação seria em última instância. Ou trabalhar de forma coadjuvante. Mas você passar 10, 15 anos tomando medicações, tarja preta, depressor do sistema nervoso central, e não tratar a causa emocional, é o mesmo que tapar o sol com a peneira. Você concorda, cara? Isso, concordo. Porque você que está em casa assistindo, você está se sentindo mal, está numa crise de ansiedade, está depressivo, aí você vai para o medicamento. Ele mexe na química do teu corpo, você se sente bem, você vai dormir. Quando é amanhã, o nosso corpo quer o mesmo benefício que você teve com essa medicação. Mas para que você tenha, você precisa mais de quê? De mais medicamento. E quanto mais medicamento você consome de uso crônico, aí tem aquela questão de viciar os receptores, e agora você vai ter o quê? Ou uma dosagem maior, ou aumentar a frequência. Muda o limiar, né? Muda tudo, né? Então você concorda que inclusive nessa área, né, da medicina, muita gente assim, vai por esse lado do fármaco, deveria pensar em outras alternativas? Sim, concordo plenamente. Né? Eu dei alguns exemplos aqui de aplicação direta no contexto de terapia intensiva, mas a hipnose, né, principalmente em outras áreas, ela já evolui e avança, né, de uma maneira bastante importante. Na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia, a gente percebe isso. Né? Então, eu concordo plenamente com você. O profissional ele precisa, de preferência, poupar o doente da ação dos fármacos. Né? O fármaco ele pode ser útil, nem muitas vezes será útil, mas se você consegue amenizar a necessidade desse fármaco, como a gente conversou, né? Você poupa o paciente de uma série de efeitos colaterais, né, que esse fármaco pode levar, inclusive a longo prazo. A gente está falando de benzodiazepínicos aqui, e hoje a gente conhece bem, né, os efeitos deletérios da maioria dos benzodiazepínicos a longo prazo, inclusive com o desenvolvimento de doença de Alzheimer, de demências senil, né, etc. Então, é muito bom se houverem outras formas, outros mecanismos de tratar desse doente sem precisar submeter ele a drogas que são tão deletérias a longo prazo. Né? Muitas vezes só a hipnoterapia, junto com a psicanálise, junto com as outras abordagens, não vão ser suficientes, mas como você bem disse, pelo menos amenizou a necessidade, né, do medicamento. A dose vai ser menor, o período de uso vai ser menor, e tudo isso traz muito benefício para o doente. E aquela história, né, de você tratar o paciente apenas com paliativo sem ir na causa emocional do problema. Exato. Esse é um dos problemas muito sérios, né, porque você vai continuar doente, dependendo da medicação, sempre para se sentir bem, e no outro dia o problema tá toque, vai bater na sua porta e você vai ficar nesse ciclo vicioso, né. Pra você ter ideia, Caio, a gente consegue resgatar com hipnose até os efeitos dos fármacos. Porque no momento que você sentiu como estar sob o efeito daquela medicação, com a técnica de hipnose a gente pode fazer uma ancoragem e trazer aquela sensação em um momento específico, de volta. Não é à toa que eu já fiz uns trabalhos com profissionais da área de fisiculturismo, e outra coisa, lutadores também, tá? Peguei uns lutadores de MMA que ele chegou pra mim e disse assim: olha, cara, quando eu for subir no ringue, se eu tiver dúvida que vou ganhar, eu perco a luta. Isso pode ser a diferença entre vencer
ou perder. Então eu quero chegar lá com uma mente inabalável. Eu quero resgatar todas essas sensações das coisas que eu já tomei. Anabolizante, estimulantes, pré-treino. Tem como eu trazer aquilo sem usar a química? Tem. Eu coloco ele no estado mental onde ele vai resgatar aquele momento que na mente dele ele já está vivenciando. E a neurociência já comprovou hoje, cara, que o nosso cérebro, a gente não sabe o que é realidade ou o que é imaginação. Não é à toa que quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela está sob um risco que não é real. É um alarme falso, né? É uma sensação de medo de algo futuro que talvez nem vá acontecer. Então só o fato de ela estar pensando sobre o problema, ela já está vivenciando o problema. Então é isso que um dos benefícios, cara, que a hipnose ela pode trazer, principalmente para a área da medicina. É você resgatar aquele bem-estar que o paciente tem quando está com o fármaco sem submeter a química. Então, é uma coisa assim que, inclusive, a gente poderia fazer alguns trabalhos juntos aí, se você topar. A gente faz alguns testes, até para publicação também. Isso. E assim, eu tenho certeza que, e de antemão, tá? O Caio não estava sabendo disso aqui. Eu vou te presentear com o meu curso de hipnose. Certo? A abordagem do meu curso é a hipnose de entretenimento, mas lá eu ensino toda a hipnose clássica. Você vai aprender a hipnotizar, entendeu? E depois a gente pode conversar como a gente começa a aplicar isso na área da medicina. Certo? Com certeza. Então, Caio, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de você abrir o espaço aqui do seu consultório para bater esse papo sobre hipnose, né? Sei que é uma autoridade aqui, né? Você coordena vários outros médicos aqui em Campina Grande, então é de extrema importância o público nosso saber que tem profissionais como você que ainda está defendendo a causa da hipnose e que a gente possa estimular cada vez mais essa informação verdadeira sobre a hipnose, não aqueles famosos mitos populares que está por aí. Então, Caio, eu vou deixar as considerações com você. Ô Bruno, eu que agradeço aí a oportunidade da gente poder falar mais sobre hipnose, né? Quanto mais espaços a gente tiver para falar sobre isso, para estimular mais estudos, né? Para estimular, né, mais observações em relação a essa modalidade de tratamento, melhor. Porque, como você bem disse, esses mitos precisam ser, né, enterrados, né? E a hipnose aí, vista como ela realmente é uma modalidade terapêutica com substância, né, com evidência, com aplicabilidade. Então, muito bom que a gente tenha essa oportunidade aqui. Eu que agradeço. Muito bom, Caio. E vamos ver se a gente desenvolve algum trabalho até para a gente publicar, né, tanto em revista científica e trazer para o pessoal o resultado disso daí. Vamos, né? sim, com certeza. Então, gente, você que ficou até agora, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem um sininho aqui, clica porque o YouTube às vezes não entrega o conteúdo e compartilha esse vídeo nos grupos aí para que a gente possa difundir cada vez mais essa ferramenta maravilhosa chamada hipnose. Valeu!